Boa tarde, galerinha do nono ano. Estamos de volta para mais uma aulinha sobre função. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre lei de formação e variáveis. Peguem um livro, nós faremos alguns exercícios, claro, depois de eu explicar o conteúdo, da página 202 e 203, tá bom? Então, caderno e livros na mão e bora começar. Lei de formação de uma função. Bom, nós vimos nas últimas duas aulas, né, uma da professora Paula e a de ontem, minha, que a gente tem uma relação entre duas grandezas, né, quando a gente fala duas grandezas, são coisas simples, em que dois números têm uma relação, né, a gente consegue verificar se é apenas uma relação ou se é uma função. E sendo uma função, né, a gente viu algumas características na aula passada, mas hoje a gente vai focar mesmo não em teoria, e sim na prática, no que a gente vai usar uma função, como escrevê-la, que continhas a gente pode fazer com ela, quais são os seus elementos, enfim, né? Bom, o que significa lei de formação de uma função? A lei de formação é uma expressão matemática, né? Uma equação, na verdade, porque ela apresenta letras e números, onde a gente consegue tirar uma formulinha, né? Uma equaçãozinha que explica, né? A relação que existe entre essas grandezas, entre essas duas grandezas. Então vamos lá. A definição é: sempre que tivermos situações onde uma grandeza está em função de uma outra, e entre elas é possível determinar uma regra de coexistência, podemos determinar sua lei de formação. Vamos tentar decifrar essa frase. Por exemplo, lembrem que uma função ela representa nada mais, nada menos do que uma situação do dia a dia de vocês em que envolve números, tá? Bem simples mesmo. Vou pensar num exemplo do seguinte. Eu vou na padaria comprar pão de manhã para minha casa. E eu saio com dinheiro na minha mão para comprar pão. O preço do pão é uma grandeza. O pão custa, vamos supor, 50 centavos. Se eu quero comprar 1, 2, 5 ou 10 pães, o que vai acontecer? Esse valor vai aumentar, né? Então, você vê que as grandezas que eu falo é o preço do pão e a quantidade de pães que eu vou comprar. São duas grandezas. Então, parece que é uma coisa muito distante da gente, mas não é. São coisas, claro que tem funções mais elaboradas, né? Óbvio, mas a gente sempre inicia do mais fácil e quando chegar lá no ensino médio, no primeiro ano, que vocês vão ver vários tipos de funções, aí vocês vão ver as funções mais elaboradas. Então a gente começa com exemplos básicos do dia a dia e lá na frente vocês vão ver outras funções bem mais importantes até, né? De crescimento populacional, por exemplo, a escala Richter de terremoto, tá? Então tem tudo isso, todas essas situações do dia a dia onde envolvem números, a gente transforma em funções simples ou mais elaboradas, tá? Então a gente vai começar com a simples. Qual é a simples? O simples fato de você ir comprar um pão, a gente consegue tirar uma função daí. Por quê? Porque a gente envolve duas grandezas. O que é grandeza? Qualquer coisa que envolva número que a gente consiga relacionar. Então, a grandeza é o preço do pão e a outra grandeza é quanto que eu vou pagar dependendo da quantidade de pães que eu vou comprar, tá certo? A gente viu muito grandeza, esse nome grandeza, no 7º ano. Quando vocês estudavam grandezas diretamente e inversamente proporcional para começar o estudo de regra de 3, simples, e regra de 3
composta, tá? Então, o carro, por exemplo, um outro exemplo bem simples. Quanto mais rápido eu correr, né, menos tempo eu vou gastar. São grandezas que se relacionam, que existe uma regrinha de coexistência entre elas, tá? A regrinha de coexistência é que a gente consegue tirar uma formulinha ou uma continha que relacione essas duas grandezas, tá? Por exemplo, uma coisa de professor simples. Quanto mais prova eu tenho para corrigir, mais tempo eu vou gastar, certo? Vamos ver um outro exemplo, pensando em vocês. Vamos pensar num exemplo para vocês. Quanto mais tempo vocês estudarem, se empenharem, uma maior nota vocês irão tirar. Tá vendo? A relação que existe entre grandezas, só que essas relações que eu estou exemplificando para vocês, pode ser ou não uma função, que foi a aula do professor Paulo. Agora a gente vai tratar como todas essas relações sendo uma função, tá bom? Se sendo uma função, tendo uma regrinha de coexistência, ou seja, uma está em função da outra, eu consigo determinar valores ou uma conta específica para relacionar essas duas grandezas, elas são chamadas de função. E a gente consegue determinar a lei de formação dessa função. Uma continha específica que sempre vai te dar a resposta que ele está pedindo. Então, como eu dei um primeiro exemplo, o pãozinho de todo dia. Claro que esse é um pão super mega calórico, cheio de chocolate, delicioso. E não é sempre que a gente compra, mas tudo bem. Quando a gente vê na padaria um pãozinho desse, a gente, nossa, deve ser bom, né? Qual seria o preço desse pãozinho? Então, eu joguei um valor qualquer, R$ 2,50. Então, essa já é uma grandeza, tá certo? Que é o valor do pão. E a outra grandeza envolvida é a quantidade que eu vou comprar desse pão. Então, tá vendo as duas grandezas? A quantidade comprada e o preço que eu vou pagar, tá bom? Então, nós vamos chamar a quantidade comprada de X, que é uma letrinha. Por que eu estou usando uma letrinha? Eu posso comprar 1, 2, 3, 4, 10 pães, tá? Esse número pode variar. Como esse número está variando, né? Ou seja, é uma variável. Lembra disso? Que a letrinha também, ou incógnita, também nós chamamos de variável, né? E o valor que eu vou pagar, que eu vou chamar de P de pagar, vai variar de acordo com a quantidade que eu vou comprar. Então, olha aí as duas grandezas envolvidas. A quantidade de pão que eu vou comprar e o valor que eu vou pagar. Parece até bobo, né? Claro, professora, que um depende do outro. Sim, obviamente um depende do outro. Tá vendo? Essa dependência, a quantidade de pães e o valor que eu vou pagar são coisas tão simples, mas que podem ser transformadas numa função, tá? Então, duas grandezas, quantidade de pão que eu comprei, mais o valor total que eu vou pagar, eu consigo ter uma regrinha, né? Eu vejo que eles têm uma regrinha de existência entre eles, e aí eu posso transformar em uma função e escrever a lei de formação dessa função, por mais básica que pareça. Então, qual vai ser o preço que você vai pagar, né? Vou botar aqui. Quanto que eu vou pagar por esse pãozinho? Bom, se eu comprar um pãozinho, eu vou pagar 1 vezes R$ 2,50, R$ 2,50. Se eu comprar 3 pãezinhos ou mais, enfim, se eu comprar 4 pãezinhos, 4 vezes R$ 2,50, eu vou pagar R$ 10. Mas ele quer uma formulinha que me dê uma forma geral para eu calcular, independente se eu comprar 1, 5, 10 ou 1.000 pãezinhos, certo? Qual é essa formulinha? Então, a formulinha que eu quero
para pagar o pão vai ser x vezes 2,50, onde esse x é a quantidade de pãezinhos que eu vou comprar e o P é o preço que eu vou pagar. Pronto. Simples assim. É como se vocês fossem na lanchonete comprar o lanche de vocês, né? Da hora do intervalo. Então, se eu comprar só um salgadinho, eu vou pagar R$2,50. Se eu comprar 3 salgadinhos para mim e para mais 2 colegas, eu vou pagar um pouco mais. Óbvio, né? Quanto mais? 3 vezes R$2,50. Mas se um colega juntou o dinheiro da galera toda da sala para comprar esse mesmo salgadinho, então ele vai, dependendo da quantidade de colegas, ele vai ter x vezes R$2,50. Tá bom? Essa expressãozinha que eu acabei de criar com uma letrinha X é a chamada lei de formação. Ok? Então, como eu falo, às vezes eu sou até meio repetitivo, peço até desculpa, mas é só para fixar bem. São coisas simples do nosso dia a dia que a gente consegue tirar uma equaçãozinha dela, uma função, né? Onde a gente consegue relacionar duas grandezas simples, preço e valor a ser pago, numa forma de uma equação que a gente pode usar bastante a matemática nisso daí. Bom, então, dando continuidade. Vocês perceberam que a minha equação tem 2 letrinhas, P e X. Pode ser a letrinha que você achar mais conveniente, X e Y, A e B, enfim. Dessas 2 letrinhas, que são chamadas nossas variáveis, né? Elas são classificadas em dependente ou independente. O que significa ser dependente ou independente? Claro, uma depende da outra, né? Olha só, eu só vou saber o valor que eu vou pagar, nesse exemplo que eu dei do pãozinho. Eu só vou saber o valor que eu vou pagar depois que eu determinar a quantidade de pães, tá certo? Então, quem está dependendo da minha decisão? O preço, o P, o preço do meu produto, que é esse aqui, ó. E o X é independente, tá? Que é a quantidade de pãezinhos que eu vou comprar. Então, sempre, quando a gente formar uma equaçãozinha aqui, né, uma função, sempre o x, né, o elemento que está aqui dentro da minha função vai ser o independente e a letrinha inicial vai ser sempre a dependente, porque eu dependo do número de pãezinhos que eu vou comprar para saber quanto que eu vou pagar. Vamos ver mais exemplos assim, do dia a dia nosso, que aí vocês vão entender melhor e também como achar a função, tá? A lei de formação dela. Vamos para o próximo exemplo. Esse exemplo está até no livro de vocês, tá? Se vocês olharem aí. Meu carro consome 1 litro de combustível a cada 12 quilômetros rodados. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aí e achar uma lei de formação. Bom, gente, olha só. Pensa no seguinte. 1 litro de gasolina. Vamos ver os dados que ela me deu pra gente. 12 quilômetros rodados. Ok? Então, aqui, quais são as grandezas envolvidas no nosso exercício? A quantidade de gasolina e a quantidade de quilômetros que eu vou conseguir andar com o meu carro. Então, as grandezas são a gasolina em litros e a quilometragem, certo? A distância que eu vou andar. Tá vendo como um depende do outro? É lógico, professora, que um depende do outro. Lógico, né, gente? Se eu não colocar gasolina no meu carro, ele não tem como andar. Assim como o carro só anda se tiver gasolina. Então, as 2 grandezas envolvidas é a quantidade de gasolina e a distância percorrida. Vocês conseguem fazer uma relação entre elas? Elas têm uma relação de existência? Uma depende da outra? Sim, né? Então, a gente consegue escrever
dizer que é uma função e escrever a lei de formação dessa função. Então, vamos lá. Gasolina, vamos pensar. Se eu tiver 3 litros de gasolina, quantos quilômetros eu vou andar? Bom, se 1 litro é 12, 3 litros é 3 vezes 12. 36 quilômetros eu vou andar. Se eu tiver 10 litros de gasolina, quantos quilômetros, qual a distância que eu vou percorrer? 10 vezes 12 quilômetros, 120 quilômetros. Uma continha básica de multiplicação, tá certo? Bom, eu posso fazer vários exemplos aqui, mas eu não quero fazer vários, né? Vamos lá para a nossa lei de formação. 1, 3, 10, 50, enfim. Se eu colocar X litros de gasolina, eu vou conseguir andar uma distância de... Digam aí para mim. X vezes 12. Ou seja, 12x quilômetros. Tá vendo? Então, a gente pegou 2 grandezas simples, que vocês com certeza veem diariamente, não vou dizer diariamente, mas semanalmente seu pai colocar gasolina no carro e o carro só vai andar se tiver uma quantidade de gasolina. Quanto que ele vai andar? Depois vocês podem perguntar pro pai de vocês aí qual é quanto que gasta, né, que a gente fala de gasolina, mais ou menos o carro faz, né? Então, nesse carro da nossa coleguinha aí da imagem, ele faz 12 quilômetros com 1 litro, tá? Então, pronto, gente. Então, a minha lei de formação, vamos botar uma letrinha para a distância que ela vai percorrer, D. A distância D que a nossa amiguinha vai percorrer depende da quantidade de gasolina que eu vou colocar, litros de gasolina, né? Então, a gente chamou de X litros de gasolina. Então, é 12 vezes X. Então, a distância que eu percorro vai ser 12 vezes a quantidade de litros de gasolina que tiver no meu carro. Qual é a variável dependente? Qual a variável independente? Lembrando que o carro só vai andar se tiver gasolina. Então, a gasolina, a quantidade é independente e o D é dependente, porque eu só consigo andar com o meu carro se eu tiver litros de gasolina. Então, o nosso X é independente e o nosso D dependente. Se a gente não fosse usar uma terceira grandeza, seria o valor a ser pago também, né? Mas aí eu preciso saber qual é o preço da gasolina. Mas esse não é o que ele está pedindo. Aí seria uma outra função, tá bom? Aí seria uma relação entre a quantidade de gasolina que eu preciso colocar no carro mais a quantidade que eu irei pagar. Beleza? Então, sempre a letrinha que tiver na equação é a independente e a primeira letrinha, que é a inicial aí, que vai dar onde a gente encontra o resultado, é a dependente. Vamos lá, mais um exemplo. Os professores de uma academia recebem uma quantia de R$ 45,00 por aula, mais uma quantia fixa de R$ 200,00 como abono mensal. Então, a quantidade Y que o professor recebe por mês, a quantia Y, ó, já deu uma letrinha, que o professor recebe por mês é dada em função, olha aí, ó, já sei que é uma função, da quantidade X de aulas. Então, eu tenho que X é a quantidade de aulas e Y é a quantia em reais que ele vai receber. Vamos ver quem depende de quem. Primeira coisa, né? Ele vai receber um salário que o salário dele depende da quantidade de aulas que ele vai ministrar.
Então, nós temos que o salário dele depende da quantidade de aulas. Então, a quantidade de aulas é independente. Ele vai lá, vai dar as aulinhas dele, né? Vai lá fazer as aulinhas de ginástica dele, beleza? O salário dele vai depender dessa quantidade de aula que ele dá. Então, essa é a minha variável dependente. E essa é a minha variável independente. Tá certo? Bom, nós vimos que normalmente não, sempre, tá, galera? A variável dependente é onde inicia a nossa equação. Então, y, que é o valor, né, a quantia, né, que ele vai receber pela quantidade de aulas que ele der, vai formar uma equaçãozinha. Que equação é essa? Como que a gente vai determinar a lei de formação desse salário do professor? Que é justamente o que ele está pedindo, ó. Qual é a lei de formação da função que relaciona essas duas grandezas? Então, as grandezas é a quantidade de aula e o valor do salário dele no final do mês. Vocês entenderam quais são as regrinhas que ele botou? Olha lá, ó. Ele recebe R$ 45,00 por aula e uma quantia fixa de R$ 200. Significa que esse valor R$ 200 nunca vai mudar. Se ele não der nenhuma aula, nenhuma, ele vai ganhar R$ 200. Então, sempre o salário dele já vai ter R$ 200. Pouquinho, né, gente? Mas, afinal de contas, ele não fez nada. Tá até no lucro se ele ganhar R$ 200, né? Então, o salário dele, Y, vai ter sempre esse R$ 200, que é fixo, que ele sempre vai ganhar, mais alguma coisa. Que alguma coisa que ele vai ganhar? R$ 45. Só 45? Não, esse 45 vai variar, né? Vai mudar de acordo com a quantidade de aula que ele der. Se ele der uma aula, ele ganha 45. Se ele der 2 aulas, ele vai ganhar 45 vezes 2. Se ele der 5 aulas, sei que vocês já entenderam, mas pode ser que alguém não tenha entendido. 45 vezes 5. Então, é claro que ele vai querer dar várias aulas, né, de ginástica para poder ganhar mais, certo? Então, como eu não sei quantas aulas ele deu, eu vou dizer que ele deu X aulas, que tá aqui, né, ó. X aulas. Então, eu tenho 45 vezes X. Então, eu venho para cá e ponho esse 45 vezes X. Pronto. Essa é a nossa lei de formação. R$ 200 fixo, que ele sempre vai receber, mais 45 vezes X, onde esse X é a quantidade de aulas que ele vai dar durante esse mês. A gente pode até fazer uma associação, por exemplo, uma mesada. Não que vocês recebam nesse formato, mas vamos dizer assim. O seu pai resolveu te dar um incentivo para você estudar e tirar nota boa. Vamos supor, tá, gente? Uma brincadeira aqui para vocês poderem entender. Todo mês você recebe R$ 100 de mesada do seu pai. Então, beleza. Todo mês você tem lá R$ 100 na sua mão para você gastar. Vocês têm lá o dinheirinho para vocês usarem da maneira que vocês acharem melhor. R$ 100. Mas aí, seu pai resolveu te dar um incentivo e falou assim: cada nota boa que você tirar, em cada matéria, vamos supor, em cada prova, eu vou te dar R$ 20 a mais. Então, você vai estudar, vamos dizer assim, a mais, para poder ganhar essa bonificação de R$ 20. Então, se você tirou só uma nota boa no trimestre, você só vai ganhar R$ 20. Mas eu tenho certeza que vocês vão fazer todo o esforço para ganhar mais do que só R$ 20, né? E aí vai estudar para tirar nota boa em todas as matérias. Então, quantas matérias a gente tem prova? 7, mais ou menos? Então, vamos supor, se você tirar nota boa nas 7 matérias, você ganhou 7 vezes R$ 20 a mais na sua mesada, tá? Então, como eu falei lá no começo, são coisas básicas do dia a dia, exemplos que a gente pode
tirar do nosso dia a dia para transformar numa função. Começamos com umas mais simples e depois a gente vai trabalhando umas mais elaboradinhas, tá? E agora vamos para o quadro branco, página 202 e 203 do nosso livro texto. Vamos lá, galera? Pegaram o livrinho aí? Bom, no nosso livrinho, na página 202 e 203, tem só 3 exercícios, a gente vai resolver bem rapidinho, tá bom? Então, lá no primeiro exercício, ele fala o seguinte: uma indústria produz embalagens biodegradáveis. Sua produção é de 600 unidades por hora. Com base nessas informações, responda as questões a seguir. Então, a primeira coisa que ele fala é que essa empresa produz 600 mercadorias em uma hora. Pronto. Foi a única informação que ele deu, certo? Aí depois vem a letrinha A. Em 10 horas de trabalho, quantas embalagens biodegradáveis são produzidas? Então, letrinha A, 10 horas, nem precisa saber. Função, né, galera? Isso é uma regrinha de 3 ou até mesmo uma continha simples que vocês já sabem fazer. Se em uma hora foi 600, em 10 horas é só a gente fazer 10 vezes 600. 6.000 embalagens. Ok? Moleza, né, gente? Isso é continha de quinta série, né? E só verificar que aumentou a hora, aumenta a quantidade de produtos que a gente vai produzir. Na letra B, ele já faz o contrário. Ele te dá a quantidade de embalagens. Ele disse que foi produzida 4.800 embalagens. Ou seja, se ele está pedindo o contrário, é a operação contrária. Se eu fiz uma continha de vezes, a gente vai fazer uma continha de dividir. Então, eu vou pegar 4.800 e vou dividir por 600. Isso dá 8 horas. Ok? Então, agora vamos para a letra C. Na letra C, ele fala o seguinte: podemos afirmar que a quantidade de embalagens biodegradáveis produzidas é função do tempo de produção. Por quê? Sim, uma está em função da outra, porque elas se relacionam, né? Quanto mais horas se passarem, mais produtos eu vou produzir, certo? Mais embalagens a gente vai conseguir realizar. São duas grandezas, inclusive diretamente proporcionais, né? Porque a gente fala, quanto mais tempo passa, mais produtos eu consigo fazer, né? Produzir mais embalagens. Então, sim, uma está em função da outra e elas são diretamente proporcionais, tá? Sim, são diretamente proporcionais. Lembrando que diretamente proporcional ou inversamente diretamente, se aumentar a quantidade de horas, aumenta a quantidade de embalagens. Se aumenta uma grandeza, aumenta a próxima grandeza também. E inversamente, já diz o nome inverso. Enquanto um aumenta, o outro diminui. Por exemplo, quanto mais velocidade eu coloco, menos tempo eu gasto para chegar de uma cidade a outra. Tá certo? E a última, a nossa letrinha D, ele quer a lei de formação. As grandezas envolvidas são as embalagens e o tempo, certo? Vou chamar a embalagem de e tempo de T, pode ser? Então aqui você pode usar a letrinha que você quiser e o tempo T. Então eu vou dizer que o meu a minha quantidade de embalagens vai ser 600 vezes T, tá? Então, 1 hora, 600 vezes 1, 600. 2 horas, 600 vezes 2. E assim por diante. A gente aprendeu também a falar sobre se as variáveis são dependentes ou independentes. Essa é independente, o tempo vai passar normalmente, mas a quantidade de embalagens é dependente, porque eu só consigo produzir essa quantidade com o passar do tempo, tá? Só depois de 1 hora, 2 horas e enfim. Prontinho, bem simples, né? Vamos para o número 2. Já o número 2, ele fala sobre um quadrado. Moleza esse exercício. Número 2.
A área de um quadrado é dada em função da medida A do seu lado. Aí ele fala que a área A é a medida do lado A pequenininho, tá? Ele usa essas duas letrinhas. Escreva a lei desta função e identifique a variável dependente e independente. Bom, mesmo que ele não falasse nada de função, né? Vocês já sabem que a área de quadrado é lado vezes lado. Ou seja, A vezes A. Não é isso? Então, ele pediu pra gente usar a área, um A maiúsculo, e o lado é um A minúsculo, A vezes A ao quadrado. Acabou! Ó que moleza. Quem é a variável dependente e independente? Essa é a independente, pois com certeza o quadrado tem que ter um tamanho de lado para a gente conseguir construir. Só consigo determinar a área se eu tiver o lado. Então, esse aqui é dependente, tá bom? Moleza esse também, né, gente? E o último, número 3, vamos lá, vou apagar, pra gente ir rapidinho. O número 3, ele até pede para você dar uma... Não é que ele pede, né? Mas ele comenta sobre essa lei, lendo e aprendendo, né? Que ele fala sobre a densidade de um corpo. Inclusive, vocês vão ver isso em ciências, né? Ele fala assim, ó, você leu na sessão Lendo e Aprendendo, vocês leram, né? Que a densidade de um corpo pode ser dada por D igual a M sobre V. Ó, D igual a M sobre V. Está escrita essa formulinha aí, tá certo? Observe a relação entre a massa e o volume ocupado pela platina, cuja densidade é 21,4 gramas por centímetro cúbico. E responda às questões a seguir. Então, ele diz que a densidade, que é o D, né? D de densidade, M de massa, V de volume. Inclusive, no 7º ano, quando vocês aprendem as razões especiais, vocês aprendem velocidade, densidade de um corpo, densidade demográfica e escala. São os 4 que vocês aprendem. Mas como já faz um tempo, a gente esquece, normal. Mas aí ele colocou aí no nosso livrinho, tá? E aí ele diz que a densidade é 21,4 gramas por centímetro cúbico e te dá uma tabelinha de valores. Percebam que a tabelinha tem uns valorezinhos, vou botar pequenininho aqui, tá? 21,41, 42,82, 64,2 e assim vai, tá certo? E aqui diz que aqui é a massa e aqui é o volume, tá bom? E aí ele fala o seguinte: as grandezas massa e volume são diretamente ou inversamente proporcionais. Lembra que eu falei lá no exercício anterior? Se as duas grandezas aumentam, são diretamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra diminui, são inversamente proporcionais, tá? Então, se a gente olhar a massa, tá aumentando. Vou botar um mais aqui. E o volume também está aumentando. Se os dois estão aumentando, significa que é diretamente proporcional. Tá bom? Letra B. Encontre uma sentença algébrica que dê a massa em função do volume, identificando depois as variáveis independente e independente. Então, ele quer uma expressão algébrica. Isso é uma expressão algébrica, tá? Porque tem letrinhas e números, ok? É da massa em função do volume. Se ele está dizendo que é a massa em função do volume, começamos pela massa. Então, olha só. D é igual a M sobre V. Esse V que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Então, a minha continha vai ficar D vezes V igual a M, ok? Só passei para lá. Mas ele deu o D, ó. Se ele deu o D, eu vou substituir e vou organizar a minha continha. Vou botar o M na frente, M, só como se eu tivesse só simplesmente trocando de posição, tá bom? M igual a D vezes V.
E no lugar do nosso D, a gente vai colocar o 21,4. 21,4 vezes V. Essa é a nossa funçãozinha, a nossa expressão algébrica, tá? Aqui é porque botou um número decimal, mas é igual aos outros, quando a gente fez lá 2x, 600x, enfim, tá? Aí, o que acontece com dependente e independente? Essa é a independente e essa é a dependente, tá bom? A gente já viu lá na nossa aulinha, né, o comecinho da aula, que sempre essa primeira é a dependente e a que vem depois é a independente, tá bom? E o último, letrinha C, deixa eu pegar aqui o livro. Se uma pepita de platina tem 15 centímetros de volume, qual é a sua massa? Ele diz, se a platina tem 15 centímetros cúbicos de volume, então é o V, qual é a massa? Então a gente vai usar a formulinha que a gente pegou aqui, ó. M é igual a 21,4 vezes o V, né? E o meu V é 15, então nós vamos simplesmente substituir. Então, M é igual a 21,4 vezes esse 15 aqui, né, ó, que vai entrar no lugar do nosso V. Fazendo continha, 15 vezes 21,4, a nossa massa vai ser, façam aí direitinho ou usem uma calculadora, a gente acha 321 o número. Mas qual é a unidade de medida? Vocês têm que aprender a não esquecer de colocar unidade de medida. Seja centímetro, metro, grama, enfim. Vocês vão aprender muito isso em ciências também, tá? Vai usar em física, em química. Então, vocês não podem deixar de utilizar a unidade de medida. Porque M321 não diz nada, é um número natural. Então, gente, vamos treinar, colocar a unidade de medida. Qual é a unidade de medida da massa, né? Que é a massa, M é massa. Olha lá, ó, massa é em gramas, tá? Ele ainda fala no início do exercício. Então, G, por favor, a partir de agora não esqueçam mais unidade de medida, tá? Seja centímetro, quilômetro, metro, litro, grama, sempre tem que ter, tá bom? Bom, gente, só esses 3 exercícios do nosso livrinho. Nas próximas aulas a gente vai desenvolvendo um pouquinho mais. Vão aparecer exercícios mais fáceis e mais difíceis ao longo do nosso trimestre. Bom, fiquem com Deus. Beijão. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.